Seja muito bem-vinda ao canal da professora Camila Cobos, professora e avaliadora de provas discursivas, e nesta aula nós vamos trabalhar com foco total na redação organizada pela Banca Sebrasp para o concurso da Polícia Civil do Estado do Pernambuco. Uma excelente oportunidade com mais de 400 vagas. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite e se inscreva. Se você gostar dessa aula, não esqueça de deixar o seu like. E se você tiver alguma dúvida, pode deixá-la aqui abaixo nos comentários. Então, sem enrolação, nós vamos para a aula. Para começarmos, eu quero te mostrar os tópicos que nós vamos abordar ao longo desta aula. Desde as características do edital cobrado pela PCPE, até mesmo as regras do jogo, quais são os critérios avaliativos que a Banca Sebrasp cobra na hora de fazer a correção. Eu também vou te mostrar temas relacionados à segurança pública, lembrando que este edital, ele determina a linha, o eixo temático é segurança pública, assim como ela já fez, por exemplo, no concurso da Polícia Penal do Estado do Pernambuco, em que ela determinou o sistema carcerário como eixo temático. Então, aqui nós vamos estudar de acordo com o eixo da segurança pública. E ainda nós temos também um modelo de redação de sucesso. Uma redação nota máxima, redação do meu aluno Pedro, aprovado no concurso da Polícia Penal do Pernambuco, e eu vou te mostrar como ele escreveu a redação e como ele alcançou a nota máxima. Para isso, eu quero que você observe aqui comigo as características do edital. Ela vai cobrar um texto dissertativo. Geralmente aparece uma redação com roteiro, é aquela famosa redação em tópicos. Ela traz um tema e a partir do tema ela desmembra em tópicos, tópicos relacionados ao tema. Logo mais eu te mostro na prática. Professora, qual é a modalidade da dissertação? É a modalidade do dissertativo argumentativo ou é a dissertação expositiva? Eu costumo dizer que em 95% das vezes a Banca Sebrasp cobra a dissertação expositiva, que é aquela redação cujo objetivo é avaliar o conhecimento do candidato. Ela quer saber se você consegue redigir sobre aquele tema, se você tem conhecimento sobre o tema. Não é necessariamente importante o seu ponto de vista, aquilo que você pensa a respeito do tema por um viés mais crítico, que seria o viés da dissertação argumentativa. Sim, ela quer saber o que você pensa sobre a questão da segurança pública, sobre a questão do sistema carcerário, sobre a questão das políticas públicas relacionadas à segurança pública, mas num viés mais expositivo, focado no conhecimento. Então, esse detalhe é muito importante porque vai te ajudar a construir o seu projeto de texto. Na sequência, eu quero que você observe aqui os critérios de correção. São os famosos, digamos assim, os elementos que compõem as regras do jogo. Aqui nós temos o valor da redação para os cargos de agente e escrivão de polícia. O valor da redação é 30 pontos, um valor muito considerável, lembrando que ela é eliminatória e classificatória. Além disso, o aluno deve escrever o texto em até 30 linhas. A quantidade de linhas, ela vai impactar na nota. E agora eu vou te mostrar como que ocorre essa construção da nota. Aqui no final da tela, eu coloquei assim, como a nota será calculada. Tem uma fórmula. Essa fórmula, ela leva em consideração alguns elementos. Desde a questão do conteúdo, a apresentação, a estrutura e o desenvolvimento do tema. É o que nós chamamos de NC, ou aquilo que a banca determina como a apresentação, o tipo textual e o conteúdo. O que é mais importante entre esses três elementos? Conteúdo. O candidato sabe escrever a respeito daquele tema? Ele tem conhecimento daquele tema? A respeito do tema? Ele tem conhecimento a respeito dos tópicos cobrados pela banca? Ela vai avaliar essa proposição. E qual é o valor desse NC? É o valor integral. É o valor de 30 pontos, pensando aqui que a redação vale 30 pontos. Então, ela vai te avaliar de 0 a 30. Na sequência, eu tenho um número 6 vezes NE. Esse numeral aí, ele impacta significativamente na nota, por quê? Porque ele multiplica o número de erros gramaticais. Então, foca em mim.
Nesse edital, a Banca Sebrasp valoriza muito a norma culta da língua portuguesa, porque para cada erro gramatical, erro de vírgula, falta de crase, falta de acento, um sobrescrito, um erro de regência, uma palavra escrita indevidamente, uma palavra com um sentido que não está explícito dentro do texto, que provoca um truncamento ali no parágrafo, todos esses elementos eles serão contabilizados. No final, 10 erros, 15 erros, 20 erros, e essa numeração de erros ela vai ser multiplicada por esse índice. E aqui o índice é alto, 6. Tem editais que a banca coloca o índice 2, o índice 1, o índice 5. Então, aqui ela valorizou muito o domínio da norma culta, dividido pelo total de linhas. Lembra quando eu te falei agora há pouco que a quantidade de linhas é importante? Porque quanto mais você escreve, mais chance você tem de subir um pouquinho a sua nota. Porque tudo isso eu quero que você veja a partir dessa informação aqui na tela. Então, vamos imaginar que o candidato 1, do exemplo 1, tirou 26. Então, ele tirou 26 pontos de 30, uma boa nota, e teve 5 erros gramaticais. Então, dentro dessa contagem dos 26 pontos, menos 6 vezes 5, né? O 6 é o índice do edital, vezes os 5 erros e dividido por 30 linhas, lembrando que ele escreveu 30 linhas, esses 5 erros aí, né, impactará na nota o desconto de um ponto. Então, jogando na fórmula, ele vai ficar com 25. Se ele aumenta a quantidade de erros gramaticais, proporcionalmente vai diminuir a nota. Isso se ele ficar com a mesma quantidade de linhas, se ele escrever a mesma quantidade de linhas. E se ele tiver mais erros e escrever uma quantidade de linhas menor, ele também vai ter um desconto maior. Então, tem aí uma simulação só para você entender como a banca corrige a redação, uma vez que é importante conteúdo, é importante a estrutura, seguir aquela estrutura dos tópicos cobradas ali pela banca, não inverter a ordem dos tópicos, não aglutinar. Vou falar sobre isso já já, quando eu te mostrar aqui uma proposta de redação e a quantidade de linhas. Então, todos esses elementos são importantes na hora da banca fazer ali a correção. Já falamos que a banca Sebrasp, às vezes, ela determina o eixo temático, como ela fez aqui no edital da Polícia Civil do Estado do Pernambuco. Ela determinou o eixo da segurança pública. Isso aconteceu também em outros concursos, como, por exemplo, de agente penitenciário do Pernambuco em 2017 e até mesmo em 2021. Aqui eu tenho para o concurso do Ceres Pernambuco também, que foi agente policial. Então, às vezes, ela faz isso. No concurso da Polícia Federal, no concurso da Polícia Rodoviária Federal, ela não determinou, mas ela cobrou a ação, as medidas adotadas ali pela polícia, pela PRF ou pela Polícia Federal, dentro da construção de texto. Ou seja, ela espera que o candidato se veja como um policial federal ou como um policial rodoviário federal ali no momento de escrever a redação, porque o tema estava relacionado ao cargo. Então, geralmente ela faz isso. E aqui ela já facilitou a sua vida. Ela já disse que o eixo será a segurança pública. Então, veja a pegada, o perfil da banca ao cobrar esse assunto da segurança pública, nesse caso aqui, como o cargo é agente penitenciário, ela trouxe uma realidade relacionada ao sistema prisional brasileiro. E aqui foi cobrada a realidade prisional feminina no Brasil. 2 pontos. É possível devolver a dignidade à mulher presa para que ela exerça seu papel na sociedade? Então, nós temos aqui um tema no formato de uma pergunta e esse tema foi dividido em 3 tópicos. Então, só de olhar aqui e ver um tema e 3 tópicos, você já fica atento. Por quê? Porque a banca espera no mínimo 3 parágrafos. Eu posso escrever um parágrafo para cada tópico? Não pode, deve. Você deve escrever um parágrafo para cada tópico. Se você quiser fazer uma introdução, escreve os 3 parágrafos ali de acordo com os 3 tópicos e uma conclusão, pode.
Se você quiser fazer apenas uma introdução e, na sequência, 3 parágrafos abordando os 3 tópicos, pode também. Eu posso simplesmente escrever o meu texto com 3 parágrafos, abordando no tópico 1 o encarceramento como reparação social pelo crime cometido e oportunidade de reintegração social. Depois, o meu segundo parágrafo, eu posso abordar só o tópico 2, isso pode também. Então, você pode escrever 3 parágrafos, um para cada tópico. E os tópicos estão dispostos aqui. Com base nisso que foi apresentado aqui na tela, eu quero que você observe o quanto a Banca Sebrasp tem essa veia, ou essa linha, né, essa vertente mais próxima do social. Veja que ela traz aqui, dentro do sistema carcerário, a população feminina. Depois, ela traz particularidades específicas, como a reintegração social dessa mulher presa, a garantia da segurança dentro das unidades prisionais e até mesmo a participação, a reinserção dessa mulher na sociedade, o papel da mulher na sociedade, na própria família no Brasil. Então, ela tem essa veia, essa vertente mais próxima da sociedade. Em outras provas, ela traz também a questão dos direitos humanos, do direito à dignidade humana. Então, é importante você entender esse perfil mais sociológico da banca, porque pode ser que ela cobre essa vertente no dia do seu concurso. Além disso, eu trago aqui outro tema que foi cobrado no ano de 2021, a garantia dos direitos humanos no sistema prisional brasileiro. E aqui nós temos 2 tópicos. Então, para 2 tópicos, obrigatoriamente tem que ter 2 parágrafos, um para cada tópico. Mas como às vezes o candidato fica assim, mas eu vou fazer só 2 parágrafos, então pode fazer uma introdução contextualizando o tema. E esse tema aqui, ele está relacionado aos direitos humanos, então a garantia dos direitos humanos no sistema prisional brasileiro. Veja a pegada sociológica, essa garantia da dignidade da pessoa humana presente aqui na proposta da redação. Para tratar dessa dignidade, desses direitos humanos, foram identificados 2 tópicos. O primeiro diz respeito ao cumprimento da pena e o caminho para a ressocialização, e o segundo, o respeito aos direitos humanos dos detentos e dos egressos do sistema prisional. Para você visualizar uma proposta de redação com esse tema, eu tenho aqui na tela a proposta do aluno Pedro, que teve nota máxima, aprovadíssimo no concurso da Polícia Penal do Pernambuco, e eu vou detalhar, eu vou te mostrar um passo a passo dessa redação, porque é importante você entender como ele construiu. Aqui eu separei a redação em parágrafos, coloquei em cores distintas, normalmente é isso que eu faço, né, na hora de explicar ali a redação, na hora de trabalhar as partes que compõem o próprio parágrafo. E aqui eu separei em 2 frentes. Eu tenho os conectivos, né, 3, na verdade, 3 frentes. Tem os conectivos, eu tenho a contextualização do tema e tenho, digamos assim, uma breve apresentação dos tópicos. Então, na introdução, o Pedro colocou, segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Lei de Execução Penal e a Constituição Federal, todos os seres humanos devem ser tratados com respeito inerente à vida humana, sem distinções de raça, cor, religião e gênero. Então, para falar desse respeito à vida humana, o que ele fez? Ele trouxe 3 elementos importantíssimos: a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, a LEP e a Constituição Federal. Então, ele já mostra para a banca o seguinte: eu estou bem acompanhado. Aquilo que eu vou discorrer a respeito, né, desse tema solicitado, ele será embasado em 3 elementos legais, que são extremamente importantes para discutir dignidade humana. Então, a gente já faz essa observação. Camila, mas até agora ele não dá para entender, né? Não dá para entender que ele vai falar dessa população presa, né? Dos detentos ou dos egressos, da população prisional. Tudo bem, vamos ver como ele vai discorrer ao longo do parágrafo. Dessa forma,
os direitos humanos devem ser garantidos aos indivíduos que cumprem pena no sistema prisional brasileiro. Pronto, ele resolve o problema aqui, buscando sua ressocialização com a sociedade, como também os direitos e garantia dos condenados e egressos. Então veja que ele vai falar da ressocialização das pessoas que cumprem pena e da garantia dos direitos dos dois elementos que foram solicitados aqui. Eu vou voltar só para você ver. Ó, que foram solicitados no tópico 2, que diz respeito aos direitos humanos dos detentos e dos egressos. Então, vem comigo, é isso que ele faz aqui na penúltima linha, na parte azul. Garantia dos condenados e egressos que precisam ser amplamente assegurados pela legislação brasileira. Quando trata de um texto dissertativo expositivo, eu ensino para os alunos que eles podem fazer a contextualização do tema na introdução e apenas a menção dos tópicos. Então, geralmente, esse é o formato que a banca valoriza, que eu tenho visto em inúmeras redações ali, quando eu vou avaliar recursos, e redações de sucesso para a banca Sebrasp. Então, eu vejo que se tem a contextualização e já tem a apresentação dos tópicos, já situa o examinador a respeito daquilo que ele quer avaliar no texto. O que o avaliador espera? Ele espera que, na sequência, o candidato aborde o tópico 1 e depois o tópico 2. Aqui na tela, os parágrafos, eles tiveram uma discrepância, até mesmo na redação do Pedro, a gente pode observar aqui, né? Normalmente a gente fala muito em harmonia de parágrafos, mas para o Sebrasp não foi tão decisivo. Por quê? Porque o que ele vai pesar mesmo ali na hora de avaliar são os tópicos. Então, ele praticamente escreve da linha 8 até a linha 20, né, a respeito do tópico 1, e depois da linha 21 à linha 30, ele escreve a respeito do tópico 2. E já que eu voltei aqui na redação do Pedro, eu quero que você veja que ele teve nota máxima no quesito apresentação. Normalmente corresponde a 5% total da nota da prova. Veja que ele fez a entrada dos parágrafos, que ele obedeceu às margens. Quando ele erra uma palavra, ele passa um traço simples e continua, nada de fazer rabiscos ali ao longo do texto. O texto dele está escrito com uma letra bem pequena. Aqui na tela talvez fique ainda menor, mas ela é legível, ela é passível de legibilidade, de compreensão. Não há sobrescrito, então ele teve sim nota máxima na questão da apresentação. Tá? Tinha ficado sem falar sobre esse aspecto, é importante ressaltar porque vale 5% da nota e é importante você ter essa consciência e escrever com essa boa apresentação adequada. Bom, agora nós vamos ver como que ele construiu o texto dele a respeito do primeiro tópico, do tópico 1. Então, aqui é importante. O que é importante? Quando você vai tratar de um tópico para a banca Sebrasp, eu sugiro que você faça a apresentação do tópico que a banca colocou lá na proposta da redação, no tópico frasal do parágrafo, para o examinador iniciar a leitura do parágrafo e dizer, pronto, é aqui que esse candidato vai discorrer sobre esse assunto. Então, foi isso que ele fez. Veja que ele coloca, primeiramente, é necessário falar sobre o cumprimento da pena e o caminho para a ressocialização. Então, a pena, ela tem essa função também, né? Ela tem que ressocializar o indivíduo que está fora da sociedade, que vive ali no sistema prisional, que está preso. Então, para fazer isso, por que eu acabei mudando aqui as cores? Porque ele faz uma contextualização, ele usa dados estatísticos para discutir sobre essa população carcerária do mundo. Veja que ele tem repertório, né? Ele cita aí o G1, ele traz um dado de 700 mil presos, depois ele fala 40% dos presos são infratores provisórios. Ele tem uma bagagem de repertório para discorrer sobre o tema. Isso você tem que construir essa bagagem. A banca já te avisou que é segurança pública. Então você precisa pensar em uma lei, seja a própria Constituição Federal, outra lei ali relacionada à segurança pública que traga elementos. Você precisa buscar dados sobre violência, dados sobre população carcerária, sobre crime organizado. É uma forma de você se precaver e formar o seu repertório. A banca já te disse, é segurança pública, então tem que criar esse repertório sim. Bom, na sequência aqui,
ele vai trazer a fundamentação. Então, eu dividi em 3 partes e agora eu vou ler com você. Primeiramente, é necessário falar sobre o cumprimento da pena e o caminho para a ressocialização. O Brasil atinge o ranking do 3º país com a maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos, conforme pesquisa do G1. Ocorre que, devido à grande população do sistema prisional, o cumprimento da pena e os meios para a reintegração ficam bastante prejudicados. Neste cenário, no Brasil, aproximadamente 40% dos presos são infratores que não tiveram sua sentença condenatória transitada em julgado. No Brasil, o cumprimento da pena pode se dar no regime fechado, semiaberto ou aberto. Nesse contexto, busca-se o respeito ao princípio da individualização da pena, que assegura a particularização da execução da pena ao crime cometido. Nesta visão, a remissão pelo trabalho e pelo estudo torna-se uma grande aliada para efetivar a ressocialização do condenado. Então, veja que ele vai crescendo o nível de informações e explicações. Ele contextualiza a população carcerária, depois ele mostra como que esse cumprimento da pena é feito e fala da individualização da pena, fala da particularização na execução dessa pena e da importância da ressocialização do condenado via estudo, via trabalho. Além disso, nós temos a remissão pela leitura, presente numa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, permite que o preso tenha contato com o mundo externo, enriquecendo intelectualmente. Ainda assim, é permitido ao preso a saída temporária para visitar familiares, estudo e praticar atividades de convívio social. Então, essa reintegração, ela perpassa pelo estudo, pelo trabalho, pela saída temporária, pelo contato ali para ele poder visitar a família, praticar algumas atividades de convívio social. O condenado pode também executar a prática esportiva e educacional de ensino. Então, veja que ao tratar do cumprimento da pena, mostrar detalhes desse cumprimento da pena via, ele utiliza ali um jornal de grande circulação, ele utiliza dados estatísticos, ele fala do Conselho Nacional de Justiça, ele traz a palavra-chave que é ressocialização ou reintegração. E ele mostra como essa ressocialização deve ocorrer no sistema prisional. Bom, esse é o tópico 1. Para o tópico 2, ele constrói. Posteriormente, é imprescindível elencar direitos humanos dos detentos e dos egressos. Então, tem que falar dos direitos humanos daqueles que estão em regime ali fechado e dos egressos. As regras de Mandela asseguram diversos direitos humanos, por exemplo, o direito à dignidade da pessoa humana, à vida, à saúde e à segurança. Neste patamar, todo indivíduo deve ser julgado por um tribunal justo e imparcial, não podendo existir discriminação de raça, cor, religião ou gênero. Outro direito humano que a Constituição Federal preconiza é que ninguém será submetido a tratamento cruel, degradante e humilhante. Então, se ele para aqui, ele não tem a nota integral. Por quê? Porque dentro de um único tópico foram cobrados 2 eixos. O eixo dos direitos humanos, dos detentos e dos egressos. Ele fez, no primeiro momento, o eixo dos direitos humanos relacionados aos detentos. E agora ele vai falar desses direitos do egresso. Por fim, cumpre destacar que é considerado egresso o liberado da justiça no período de 1 ano e o condenado em livramento condicional. O egresso também deve ter todos os seus direitos humanos garantidos e, como forma de ajudar essas pessoas, a LEP permite a assistência social para colaborar na obtenção de emprego, assistência material por período com direito à alimentação, vestuário e moradia. Então, ele traz aqui desdobramentos da LEP, Lei de Execução Penal. Professora, pode usar a sigla? Pode. Por quê? Porque ele já utilizou a descrição por extenso lá na introdução. Então, não tem problema nenhum aqui ele fazer uma referência no formato de sigla, até mesmo para otimizar o espaço que tem. Então, com base na LEP, ele traz esses direitos humanos garantidos aos egressos. Então, veja como foi feita toda uma explanação do tema, dos tópicos. É um texto que possui
progressão tanto do tema quanto das ideias. Ele usa os conectivos, ele faz as amarrações, está totalmente coerente, obedece à sequência dos tópicos e tem muito conteúdo a respeito do tema. Então é sim uma redação de sucesso e foi dada como redação nota máxima. E agora, para a gente poder fechar a nossa aula, eu quero compartilhar com você algumas possibilidades de estudo temático para você se preparar. Então, aqui na tela, eu vou dispor de alguns temas que você pode utilizar como material, como roteiro de estudo. É bem importante falar que a Banca Sebrasp pega o tema e é como se a banca destrinchasse o tema em tópicos. Mas aqui eu disponibilizei 10 eixos temáticos que trabalham a questão da segurança pública, desde segurança pública, polícia e políticas públicas, temas relacionados ao sistema carcerário, alguns já até foram cobrados pela própria Banca Sebrasp, tem temas inéditos, como a tecnologia nas atividades de segurança pública, é uma aposta que eu faço também, a questão da própria inteligência artificial a serviço da segurança pública, algo bem recorrente, bem pontual e contemporâneo, pode ser algo interessante também. Tem a questão da violência policial, desafios e soluções, segurança pública brasileira, um desafio social, o próprio patriarcado e a cultura do estupro no Brasil, um tema forte que está relacionado à segurança pública, o perfil da população prisional no Brasil. Então tem todos esses temas para você poder estudar com foco na Banca Sebrasp. Então, se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu like.